amigos e amigas do grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje, quarta-feira da quarta semana do Tempo Comum, Ano A. E hoje nós tivemos no Evangelho algumas informações muito importantes. Primeiro, diz que Jesus foi à sua terra natal acompanhado dos seus discípulos e no sábado ele falou na sinagoga, ele ensinou na sinagoga. O texto, então, mostra Jesus como um rabino, um mestre das Escrituras. O que era próprio de um rabino na época era exatamente ter seguidores, ter alunos, discípulos e ensinar o povo aos sábados na sinagoga. Só que as pessoas da terra natal de Jesus se admiraram muito do modo como Jesus ensinou. Para eles, Jesus não passava de um carpinteiro, um morador ali do local, que tinha se criado ali, que eles conheciam, seus parentes, sua mãe, né? Então, sabiam muito bem que ele não tinha cursado as escolas dos rabinos, as escolas que formavam os rabinos. Embora Jesus soubesse ler e escrever, ele não tinha passado por toda aquela formação para se tornar um rabino. Então, da onde vinha aquela sabedoria? Eles se questionavam. Qual a origem dessa sabedoria? Já que eles pensavam apenas na origem local, geográfica, não é? Ele era alguém dali, mas não conseguiam perceber uma origem muito mais profunda de Jesus. Então, por causa disso, né, eles tinham muitos questionamentos, muitas perguntas. Mas o que Marcos quer mostrar é que o questionamento principal é a respeito de quem é Jesus. Essa é uma pergunta que vai passar por todo o Evangelho de Marcos, né? E o Evangelho mesmo foi escrito para ajudar os leitores e leitoras a responderem essa pergunta: quem é Jesus? Então, a partir daí, diz que eles se admiraram muito, as pessoas que eram conterrâneas de Jesus, e não conseguiam ver além da sua origem humilde. Isso porque tinham ideias preconcebidas, tinham preconceitos a respeito de Jesus. Então, dessa forma, não puderam acolher e se tornar discípulos, acolher o convite de Jesus para o seguimento do reino e se tornar discípulos dele. O texto diz uma expressão muito interessante, diz que eles ficaram escandalizados. E escândalo é uma pedra que se colocava no meio do caminho, uma pedra chamada pedra de tropeço, que fazia alguém cair, que era um impedimento, um bloqueio na caminhada de alguém. Então, ao dizer que eles se escandalizaram, quer dizer que a origem humilde de Jesus foi um bloqueio, foi um impedimento para que eles fizessem o seguimento de Jesus. E por isso ninguém ali se tornou discípulo do reino. Então, Marcos também quer mostrar que desde o início da atividade missionária de Jesus, Jesus vai sofrendo rejeição. E essa rejeição vai aumentando cada vez mais, até que ele é totalmente rejeitado e colocado na cruz no final do Evangelho. Tá? Só que nós devemos ter uma interpretação bem atualizada desse texto, porque as pessoas de hoje não são tão diferentes daqueles conterrâneos de Jesus. As pessoas de hoje também têm preconceito, também têm ideias preconcebidas, também não conseguem ver uma pessoa na sua dignidade, se a pessoa tem uma origem humilde, não é? Então, o Evangelho nos convida também a dar esse passo, a conseguir ver as pessoas além das aparências. Agora, outra coisa interessante é que
assim como os conterrâneos de Jesus se admiram dele, Jesus também se admira da falta de fé deles. Não era para eles agirem daquele jeito. E ali, então, Jesus não pôde fazer muitas coisas por causa da falta de fé. E a gente tem que pensar a fé aqui no sentido bíblico. Não é fé um sentimento que me faz chorar, que me traz emoção. Fé no sentido bíblico é um modo de viver diferente, é uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade, que as pessoas passam a ver as coisas de modo diferente, passam a compreender tudo de modo diferente e passam a agir de modo diferente, a fazer as coisas de modo diferente, porque elas fizeram uma experiência com Deus. Isso é que é fé. Então, aquelas pessoas conterrâneas de Jesus não tiveram fé, não fizeram essa experiência verdadeira com Jesus, não puderam mudar de modo de pensar, nem o modo de viver, o modo de agir, porque caíram naquele tropeço que era a origem de Jesus. E o que significa, então, que Jesus não pôde fazer ali muitas coisas porque seus conterrâneos não tinham fé? Será que isso quer dizer que Deus só age quando a pessoa tem fé? Quer dizer que se eu pedir Jesus para curar alguém e Jesus não curar, é porque eu não tive fé? É isso? Não é bem isso que o texto quer dizer. Não é? Lembrar sempre de que o texto está falando de fé no sentido da Bíblia. Para ajudar a gente a compreender essa passagem que diz que Jesus não pôde realizar ali muitas coisas porque ele não viu fé nos seus conterrâneos, eu vou citar aqui uma pintura famosa que muita gente conhece. É uma pintura que está na Catedral de São Paulo, em Londres. É uma figura de Jesus, bom pastor, que está batendo à porta. E o mais interessante é que nessa porta não tem trinco, não tem fechadura, não tem maçaneta. Quando as pessoas questionaram o pintor sobre esse fato, o pintor afirmou que a porta do coração só se abre por dentro. Deus não invade, Deus não obriga ninguém. Então é por isso que o texto bíblico diz que Jesus não pôde fazer ali grandes coisas porque não tinha fé. Quer dizer, ninguém abriu essa porta para Jesus. Então ele não vai invadir, ele não vai entrar. A nossa oração hoje é para que nós possamos ver além das aparências, ver em cada irmão e irmã um Jesus, ver as pessoas além da origem humilde, conseguir ir além dos nossos preconceitos e passar a ter fé, que é mudança de mente, mudança de atitude, mudança de vida, mudança da forma de compreender todas as coisas, mudança de agir. Que Deus abençoe a cada um de nós.